Olá, meu nome é Ricardo, sou engenheiro mecânico da NH. Somos uma empresa de prestação de serviço de consultoria e inspeção em caldeira. Oi, eu sou a Júlia. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Fique com a gente até o final. Hoje estamos na presença então do senhor Fernando da Silva. Primeiro eu gostaria de te agradecer a tua presença, a liberação então da Dujua por te permanecer aqui. E para começar então, fala quem que é o Fernando pra gente. Eu que agradeço primeiramente, Ricardo, o convite. É um prazer estar aqui. O Fernando da Silva é o gerente comercial e engenheiro responsável técnico pela Dujua, casado com a Tânia e pai de 2 filhos lindos, a Isadora e o Isaac. Legal. Ô Fernando, conta pra gente, onde que você nasceu, onde que você cresceu, estudou até o terceirão? Tá. Eu nasci em Atalanta, estudei a vida inteira no colégio público lá, Escola Estadual Dr. Frederico Currola, e moro lá até hoje. Eu gosto muito da minha cidade, tenho muito orgulho de pertencer lá, um pessoal, muita gente boa e trabalhadora. Você estudou lá até o terceirão? Até o terceirão, desde o ensino fundamental até o terceirão. E você sabia o que queria trabalhar lá no terceirão, que a gente fica nessa fase, o que vai fazer? Vai estudar? Vai trabalhar onde? Como é que era? Não, na verdade, eu sempre quis ser tatuador. Eu mudei totalmente de ramo aí, graças a Deus fui abençoado. Mas no terceirão tu já trabalhava ou alguma coisa assim ou não? Não, na verdade eu trabalhava junto com meus pais, né? E daí no terceirão, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar daí num supermercado como um motorista e repositor. Entendi. Tá, mas e qual foi? Esse foi teu primeiro emprego? Isso, esse foi o meu primeiro emprego. E como que tu acabou entrando na área? Tá. Na verdade, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai e minha mãe sempre foram agricultores. Trabalhavam como fumicultura. Fumo? Plantador de fumo. É isso mesmo. Boa. Eu trabalhei lá dos 7 até os 18 anos junto com meu pai. Aí eu saí, fui trabalhar no supermercado de repositor e motorista. Trabalhei lá por uns 3 anos. Quando eu casei com a minha esposa, aí desde de criança assim, eu sempre tive muita facilidade com desenho à mão livre e me destaquei muito em matemática. Desde criança, sempre, essa foi as matérias que eu me destacava. Aí minha esposa incentivou eu a fazer uns cursos de desenho técnico, mecânico que tinha lá na região e comecei pegando gosto pela coisa, sabe? Aí eu saí fora do mercado, entrei no meu primeiro emprego como desenhista mecânico. Tinha quantos anos nessa época? Tinha uns 19, por aí, 19 anos, quando eu comecei os cursos, né? Quando começou os cursos. E quando foi trabalhar na área? Eu já tinha 21 anos. Mas como é que foi a tua paixão por isso? O que te moveu aí para esse mercado? Eu gostei muito do curso, e daí juntava desenho e matemática, né? Que é o que eu gostava de fazer. E assim, no começo foi bem arriscado, sabe? Eu caí de cabeça na área, assim. A minha esposa teve que segurar as pontas em casa. O meu salário caiu pela metade quando eu entrei na área. Só que foi por um curto período. Eu cresci muito rápido na empresa, tipo, 2 anos e meio ali eu já estava de projetista. Um projetista nível 2, então estava sendo bem reconhecido pelo meu desempenho. Foi nessa época que eu decidi, com o apoio da minha esposa também, cursar a faculdade de engenharia mecânica. Aí a gente foi lá a minha filha tinha 7 dias de idade quando eu comecei a estudar em Timbó. Então ia todo dia para Timbó e voltava. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. E muitas vezes tinha que começar a fazer hora extra às 5 horas da manhã, sabe? Para dar conta do volume de trabalho dessa indústria. Isso, dessa indústria. E nesse período, eu fui convidado por uma outra empresa também de Agrolândia para assumir um cargo de coordenador de engenharia. Então, nessa empresa também eu adquiri muita experiência. Foi um pulo bem grande de projetista pular para coordenador de engenharia, porque ele fica responsável por toda uma equipe, né? A responsabilidade só aumenta. Mas nessa empresa aí, eu cresci muito profissionalmente, trabalhei lá pelo período de 4 anos, quando por motivos pessoais eu decidi sair dessa empresa e entrei na empresa que eu estou atualmente, que é a Dujua. Na Dujua, eu fui contratado para trabalhar como projetista. Então eu saí de um cargo de coordenador para começar de novo como projetista. Entendi. Mas para nós voltar um pouquinho
nisso, então só pra gente entender. Tu veio do mercado, ainda no mercado tu foi incentivado a fazer um curso de desenhista mecânico, projetista mecânico, e ali tu criou, vamos dizer assim, o teu gosto pela área, porque tu se identificou com as matérias que tu tinha aptidão, né? Então a galera aí já percebia essa aptidão aí como novo, e ali então tu teve uma oportunidade numa indústria metalmecânica. E era uma indústria muito parecida com o que tu trabalha hoje? Sim. São concorrentes do mesmo segmento aí. Sim. Lógico, são estruturas de empresas diferentes, mas são empresas parecidas. O segmento era esse. E era uma empresa que trabalhava com picadores e máquinas também de alimentação de caldeira. Hoje eles não trabalham mais com esse ramo. Focaram mesmo só em picadores. Depois eu saí para ser coordenador de uma engenharia de uma empresa que voltada totalmente para serraria. Mas é aqui que eu quero ficar. Aí, logo nesse teu primeiro trabalho, tu teve teu primeiro filho e daí tu foi cursar engenharia em outra cidade. Isso. E foi aqui que a gente se encontrou. É isso aí. Então, eu e o Fernando, a gente se encontrou na engenharia mecânica em Timbó. Isso e ali mesmo. começaram... Nossa, Então, a gente viajava junto, né? Para Timbó, né? Não sabia que a gente ia se encontrar profissionalmente, porque ali todo mundo é colega e amigo, né? Não sabe muito bem como vai se encontrar. Então, tu encarava um desafio muito maior que o meu, por exemplo. Porque Rio do Sul é 30% da viagem, né? Isso mesmo. Então, eu tinha um ganho aí, né? Enquanto já tinha que ser muito cedo e chegar muito tarde, né? E ali tu abriu mão de salário, sacrifício, teve ajuda familiar da tua esposa, né? Uhum. Para conseguir chegar a conseguir entrar na área e também cursar a universidade, né? Porque tu tinha um filho e alguém tinha que cuidar desse filho, né? Isso mesmo. Legal. E depois, quando tu teve esse cargo de coordenador, então tu entrou na Dujua com rebaixamento. Isso. E como é que tu entrou na Dujua? Tinha uma vaga em aberto? Como é que foi? Quem te pescou? Tinha um cara que trabalhava já há muitos anos dentro da Dujua e a esposa dele trabalhava de secretária nessa empresa que eu trabalhava atualmente. Aí eu estava... A palavra descontente é muito forte, mas não estava concordando com algumas coisas dentro da empresa e estava decidido a sair da empresa. Aí me falou que tinha essa vaga lá de projetista. Fui lá, fiz uma entrevista diretamente com o Altair, que hoje é o diretor, o proprietário da Dujua. Na época ele era gerente comercial e gerente de engenharia. Ele tinha 2 funções dentro da empresa. Ele me contratou, me deu a oportunidade para ser um projetista lá. Eu trabalhei apenas 1 mês de projetista e abri uma vaga para engenheiro mecânico comercial, para assumir a engenharia. Todo o dimensionamento dos equipamentos da Dujua é feito dentro do comercial. 1 mês dentro da Dujua? 1 mês. Aí abriu essa vaga, eles iam contratar um engenheiro formado. Eu peguei e fui falar direto com o Altair e disse, não, cara, eu quero ser um engenheiro da Dujua. E ele pegou e deu essa oportunidade para mim. Então ainda faltava 1 ano para mim me formar de engenheiro mecânico, mas ele deu essa oportunidade e eu comecei a dimensionar os equipamentos da Dujua e assumir a responsabilidade de engenheiro mecânico. Para assinar de responsável técnico, a gente tinha um professor que era uma grande referência lá em Timbó, o Christian Doré. Ele pegou e me deu todo o suporte durante esse ano. Então foi o ano assim que deu um salto muito alto, falando profissionalmente na minha carreira, que eu aprendi muito durante esse período. Aprendi a fazer todo o dimensionamento de todos os equipamentos da Dujua. Ele foi um mentor para ti? Sim, ele me ajudou bastante. Sempre quando eu tinha dúvida, eu ligava para ele me dava uma força, sempre me ajudou muito. E também toda essa bagagem de experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, sabe? Passando por outras empresas também, trabalhando com os outros segmentos, só ajudou. Aí, nesse período que eu trabalhei de engenheiro mecânico ali dentro da Dujua, mesmo sem estar formado, durante 1 ano, no final do ano eu me formei. Mas só que ele ficou como responsável técnico. Ele ficou como responsável técnico e eu fazia os dimensionamentos. Sim, aí ele te me coordenava. auxiliava nesse período. Aí passou esse 1 ano, surgiu uma oportunidade de ser gerente da engenharia, para o Altair ficar só com a gerência do comercial. Aí eu fui promovido para gerente da engenharia da Dujua. Eu trabalhei mais uns 2 anos como gerente de engenharia dentro da Dujua. Aí houve uma transição dentro da Dujua. O antigo proprietário, o senhor Juarez, ele saiu, se afastou da empresa e ficou só no conselho administrativo da empresa. E nesse momento o Altair foi promovido a diretor executivo da empresa. Você lembra que ano foi isso? Faz uns 3 anos e meio a 4 anos que o seu Juarez se afastou da empresa e ficou no conselho administrativo. E o Altair assumiu o cargo de diretor executivo.
Aí, nesse momento, quando ele assumiu o cargo de diretor executivo, eu saí da gerência da engenharia e assumi a gerência comercial. Uhum. Daí, isso passou mais 1 ano e meio, por aí. O seu Juarez decidiu vender a empresa e o Altair comprou a empresa dele. Aí o Altair ficou como diretor da empresa, proprietário, né? Sim, diretor proprietário. Diretor As proprietário, mesmas funções, só que como proprietário. como proprietário. Uhum. E eu continuei ali na minha função, executando como gerente comercial. 2 funções, na verdade, né? Eu trabalho como gerente comercial e continuo sendo o engenheiro responsável técnico da empresa. Depois que o Altair adquiriu a Dojua, mudou muito internamente a empresa, sabe? Uma nova cultura, uma nova ideia. Principalmente no quesito administrativo. A essência da Dojua, que sempre foi um equipamento robusto, de qualidade, entregar o melhor possível para o cliente, isso a gente manteve. Mas a cultura administrativa da empresa mudou muito. Então, questão organizacional, a empresa, os funcionários nunca mais passaram por dificuldades financeiras. Atualmente, por exemplo, a gente atingindo a meta, o proprietário distribui para a gente, o diretor distribui para a gente um 14º salário como forma de reconhecimento. Isso é legal, isso é interessante. Mas então aqui eu percebo que tu fala que a empresa passou por um momento de transição, mas ela teve na sua história aí um momento de altos e baixos. Sim. O que tu pode falar para nós? O que foi o baixo e que fez vocês fortalecer aí como um time? O que isso levou? O que fez vocês ir embaixo e aqui a gente errou? E o que vocês voltaram para trás? Porque vocês têm uma marca. Sim. Vocês conseguiriam vender, mas o que vocês viram que antes estava errado, fez vocês ir para baixo, e esse que vocês perceberam que estava errado, levaram vocês para cima e que hoje faz vocês serem fortes como um time? O que pode falar para a gente? A grande qualidade da Dojua sempre foi o produto. Então, um produto bom, ele se vende. O único problema mesmo que tinha era uma questão administrativa, de saber conduzir a parte financeira da empresa. Uhum. Então, é isso que foi a grande melhoria com essa nova gestão, que fez a empresa continuar crescendo. Então, atualmente, a gente vem batendo meta em cima de meta e dobrando a meta, sabe? Então, a empresa só vem numa crescente aí muito boa, e eu acredito que a crise só vem para fortalecer a equipe. Então, a empresa, toda empresa vai passar por uma crise um momento ou outro. O que importa é como que a gente vai lidar com essa crise. Então só vem para fortalecer a equipe aí. Saber trabalhar com dinheiro é muito fácil. Agora, administrar uma empresa, saber gerir uma empresa sem dinheiro, que é complicado. Mas hoje vocês têm bastante caixa, a gente percebe isso. Então hoje ficou mais fácil. Tá bom, né? Entendi. Você falou que teve várias funções e cargos ali na Dojua, né? Gostaria Isso. de saber como é que foi esse processo e por que você foi adquirindo essas novas funções? Foi sendo promovido na empresa? Eu acredito que muito por dedicação, porque a gente tem que se esforçar para conquistar o objetivo, e muito também pela confiança que eu consegui adquirir do Altair, que é o diretor da Dojua, sabe? Então, ele me deu essa oportunidade de estar crescendo e de estar passando por essas funções. Então, eu acho que tem que reconhecer muito também as oportunidades que ele me deu. Então, a gente tem que se esforçar, tem que se dedicar, né? Nada vem de graça, mas tem que ser reconhecido também, né? Senão não consegue evoluir dentro de uma empresa. Com certeza. E sobre a Dojua, então, vamos falar sobre o nome dela. Da onde que veio, qual que é a origem? A origem do nome Dojua é a junção do nome do antigo proprietário, o senhor Juarez, com a esposa dele, Dulce. Então, Du de Dulce e Jua de Juarez. E qual que é a origem dela? É familiar? É do seu Juarez, então, que criou ela? Sim, era uma empresa familiar, né? E o Altair, que adquiriu ela hoje, ele trabalhou durante 22 anos na empresa. Então, ele começou lá atrás, no jato de granalha da empresa, e foi subindo de cargo, trabalhou dentro da produção, foi para a engenharia, foi subindo e chegou hoje aí com 22 anos trabalhando dentro da Dojua, adquiriu a empresa e hoje é proprietário da empresa. A Dojua sempre se localiza onde, na verdade? A Dojua sempre foi localizada dentro de Agrolândia, na cidade de Agrolândia. Sempre na mesma sede? Sim. No início, ela começou desenvolvendo máquinas para o ramo de serraria, estufas de secagem de madeira. Depois ela migrou para equipamentos voltados para tecnologia e soluções para biomassa, né? Focou realmente nesse tipo de equipamento.
E nunca saiu desse foco, sabe? Por isso que a marca é tão forte e tão reconhecida no mercado. Porque trabalhar com biomassa é bem complicado. Existem vários tipos de biomassa no mercado. Cada biomassa se comporta de um jeito. Então, um equipamento que dá para aplicar em um tipo de biomassa não dá para aplicar em outro. Então, tem que ter... É muita engenharia envolvida e tem que ter experiência e conhecimento para conseguir atender esse mercado, sabe? Quantos anos de mercado tem a Dujua? A Dujua atualmente está com 32 anos de mercado. Nossa, e 22 só, Altair? Isso. E hoje a gente conta com uma estrutura de 8 mil metros quadrados de construção e 28 mil metros de pátio fabril. Porra, bastante. Quantos funcionários? 150 colaboradores diretos, sem contar os indiretos, né? Porque muitos processos são industrializados em empresas terceiras, né? Sim. A montagem disso são equipe terceirizada também? É um blender com a equipe de vocês? Sim. A gente trabalha com algumas empresas terceirizadas. Homologadas por vocês, já parceiras, sim, né? Sim, parceiras que trabalham já há anos com a gente, só tem a empresa terceirizada. E toda montagem, obrigatoriamente, tem que ter um coordenador da Dujua. Então, um exemplo, um dos nossos coordenadores, que trabalha lá dentro, já trabalha há 32 anos na Dujua, que trabalha coordenando obra. Então, foi um dos primeiros funcionários. Tem bastante experiência, né? Sim. Então, a gente conta com um time de 3 técnicos e coordenando 3 obras sempre ao mesmo tempo. E falando um pouquinho de mercado, o que a Dujua realmente faz? Qual que é o ramo de atuação dela? A Dujua, ela desenvolve sistemas, tecnologias e soluções para biomassa, né? Então, desenvolve desde os sistemas de recepção, movimentação, classificação, processamento, armazenagem e extração de biomassa. Então, a gente desenvolve o equipamento desde a parte de quando recebe a biomassa e leva até na frente da caldeira. Todo o sistema automatizado, sabe? Ou seja, vocês não fazem o picador? Não. O picador... É um equipamento que vai dentro do sistema de vocês? Sim. Normalmente, hoje, a maioria dos clientes já recebem essa biomassa picada, sabe? É picado na floresta. É picado. Picador florestal, transporta, recebe lá. Ali vem galho, folha? Isso mesmo. Aproveita ao máximo a biomassa, né? Tá, então tu tem todo o processo de recepção, Isso. armazenagem, movimentação e que entra dentro do alimentador da caldeira. Isso. Esse alimentador vocês fazem também? Sim. Tá. Qual que é o verdadeiro carro-chefe da Dujua? O que tu pode falar? Qual que é tem um produto... Esse é o que a gente mais vende? O que pode falar pra gente? Na verdade, a gente entrega a solução completa, sabe? Então, cada cliente é tratado de um modo especial, porque cada solução é diferente. Cada espaço ali que o cara tem para desenvolver a solução é diferente. Então, a gente trata cada projeto especial, entrega a solução completa. Um exemplo, atualmente a gente acabou de entregar aí um dos maiores silos do Brasil. 30 mil metros cúbicos de estocagem, na Empasa de Dourados. 30 mil metros cúbicos? Isso mesmo. Vocês podem observar aí. Para ter uma noção de dimensão, ele tem 150 metros de comprimento, 45 metros de largura e 35 metros de altura. Então é bem grande, totalmente automatizado, né? Conta com 2 roscas extratoras que vai do início ao final. Um dos grandes diferenciais das roscas extratoras da Dujua é que a gente trabalha com sistema pneumático. Então se aplica ali 4 kg de pressão na catraca para fazer a parte de translação. E ela só avança quando consegue consumir toda a carga que tem sobre essa rosca de extração. Porque ele alivia a carga, a pressão consegue vencer, ele vai para o próximo passo. Isso mesmo. E isso aumenta em muito a vida útil do equipamento. Diminui desgaste, diminui os esforços mecânicos, né? Esforço no eixo, esforço no mancal. A maioria dos fornecedores trabalham ou com sistema elétrico de cremalheira ou com sistema hidráulico, o que gera um esforço mecânico muito maior no equipamento. Então essa é a grande vantagem de trabalhar com sistema pneumático na translação. E aqui nós vamos lembrar do Doré, nós vamos falar de von Mises, né? Resistência à fadiga, né? Isso mesmo. Ciclo de fadiga. Então, quando a gente vai falar de uma solução do Dujua, quando a gente vai falar de um produto, então tu pode falar que tu não vende um produto, tu vende uma solução. Isso. Eu não consigo ligar lá na Dujua e falar, me vende um pátio de armazenagem de combustível de 30 mil metros cúbicos. Não é assim que funciona. Não, porque
como que a minha rosca vai funcionar dentro do pátio se eu não tenho cuidado de todo o processo, desde que eu recebo a biomassa até chegar lá na Ou armazenagem? qual a biomassa? Sim. Tem biomassas que não dá para armazenar no silo. Por exemplo, o bagaço de cana que a gente está vendo aí, ó, o bagaço de cana é algo que tem que alimentar numa linha lá e tem uma distribuidora, não dá para alimentar, não dá para armazenar dentro de um silo. É um material de difícil escoamento, muito abrasivo, que tem um desgaste muito elevado, não dá para aplicar em caracol, gera caverna, galeria vazia, então... Rico em sílica. Rico em sílica. Interessante. Tá, então, ou seja, para eu ligar para a do Jua, eu vou ter que já entender o que eu vou fazer e com certeza vocês vão ter que visitar esse cliente. Vocês vão ter que ir até em loco, fazer toda a verificação e provavelmente você vai passar por um processo de estudo de layout. Isso. A do Jua não faz nenhum orçamento para o seu cliente sem discutir primeiro tecnicamente. Então ele passa para a gente quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades. A gente propõe para ele um layout, uma solução. Então, qual que seria a melhor solução possível? Aprova com ele. É isso que você quer? Não, é isso mesmo que eu quero. Então tá. Então daí a gente trabalha para o levantamento de custo para mostrar um valor para ele para chegar no custo. Para tentar cercar todas as despesas possíveis que ele vai ter para não ter nenhuma surpresa depois também, sabe? Essa é a cultura do Jua, uma empresa que trabalha bem transparente. Inclusive, a gente coloca a nossa proposta comercial é bem completa. A gente trabalha mostrando qual vai ser a marca do mancal que vai utilizar, qual é a marca da lona, qual é o fator de serviço do redutor, qual é o redutor, qual é a espessura da chapa que está sendo aplicada nesse ponto do equipamento. Tenta ser o mais transparente possível para o cliente saber o que ele está comprando. Entendi. E quais são os principais dentro disso? Porque eu consigo entender que essa solução, eu não estou falando de uma máquina tão pequena, né? Sim. Porque para a gente chamar do Ju, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dor. Mas quais são os principais segmentos que vocês atuam? Os principais. Logicamente, se eu ligar de um laticínio pequeno e eu quiser comprar, eu sei que tu vai vender. Isso. Mas quais são os principais? Então, assim, ó, essa é a grande vantagem do nosso negócio. Porque a gente alimenta caldeira. E praticamente todo segmento precisa de caldeira. Então, desde o ramo sucroalcooleiro, a ramo papel celulose, ramo madeireiro, MDF... vai precisar de uma caldeira. Então, quando uma empresa está em alta e a outra está em baixa, a gente consegue manter o equilíbrio nas nossas vendas, atendendo todo o mercado. Entendi, porque isso tem a ver com a avaliação de segmento. Isso mesmo. Entendi. E esse silo foi para onde? É que foi para uma região aqui do Brasil? Esse silo aqui foi instalado na Impasa de Dourados. A Impasa de Dourados hoje é a maior fabricante de etanol de milho no Brasil. Inclusive, em todas as unidades da Impasa, a alimentação é da do Jua. Então a gente tem máquina em São Pedro, no Paraguai, em Nova Esperança. A gente tem máquina em Nova Mutum, no Brasil. A gente tem máquina em Sinop. E a gente tem também agora em Dourados. Legal. A gente tem um mapa interativo no site de vocês, né? Você quer mostrar pra gente como é que a gente acha ali alguns locais onde a do Jua assim, tem seus produtos instalados? Então a gente tem um mapa interativo no nosso site. Vocês entram aqui na aba Fale com a gente, aqui embaixo. Então aqui vai ter todas as soluções que a do Jua já entregou ao longo desses 32 anos. Se você entrar aqui em ver mapa completo, ele direciona. Em cima de cada solução, a gente clica, fala o nome do cliente e qual que é a solução que foi entregue. Onde que está o silo de 30 mil metros cúbicos? Foi instalado na unidade de Impasa Dourados, Mato Grosso do Sul. Achei ele ali. Aqui, ó. Impasa Dourados, Sistema de Alimentação de Caldeira. E interessante, eu consigo ver praticamente todas as obras aqui? Sim, a gente atualiza aí cada 3 meses, né? Porque é muita obra. Muita obra. Mas a gente vem sempre tentando deixar o máximo possível atualizado o site para ver quais são. E me fala uma coisa sobre esse projeto. Ele alimenta que tamanho de caldeira? Lá são 2 caldeiras de 190 toneladas cada uma. Me alimenta as duas, tem capacidade para alimentar as duas ao mesmo tempo. Sim. E eu posso... E o mínimo dessa operação? Porque, assim, eu tenho que ter um mínimo para eu... Senão a caldeira... Hoje o sistema de alimentação ele é proporcional. Tem inversor de frequência.
Então chega um momento assim, tá tão em baixa uma caldeira que eu preciso passar para um modelo on-off. Isso porque baixa tanta rotação que isso é possível. Isso está incorporado na automação de vocês. Sim, sim. Aí passa por um modelo que está tão baixa, fica on-off. Uhum. Isso também é um processo normal. É, tranquilo. E falando sobre automação, isso vem junto com o produto da Duju ou é uma empresa terceirizada que faz? O que a Duju entrega? Sim, a Dujua entrega a solução completa, né? Então a gente entrega o equipamento, a montagem, a parte elétrica, com chave na mão para o cliente. A única parte que normalmente não fica dentro do nosso escopo é a parte civil. Como a gente já atende várias regiões, como vocês observaram, tem vezes que isso fica um pouco complicado de atender, né? Como que uma empresa daqui vai fazer um civil lá no Mato Grosso. Então a gente entrega para o cliente o layout definitivo, o layout civil, com todas as reações, carga estática, carga dinâmica, todas as informações necessárias. A empresa contrata uma empresa da região para executar esse trabalho da civil, sabe? E aqui eu quero fazer um adendo, né? Porque a gente recebe esses layouts que a gente faz as implantações das caldeiras e a gente tem que cuidar também no nosso armazenamento, no nosso recebimento e na nossa movimentação de biomassa. E quando a gente recebe esses layouts com as reações mecânicas, vamos falar assim, a gente está acostumado a receber aqui um esforço vertical. Daí a gente se olha aqui, tá, mas esse negócio se mexe, essa edificação por exemplo, desse pátio, nossa, ele tem esforços atmosféricos, Sim. vento, dilatação térmica, e a gente sabe que não é só um esforço vertical. Em cada região Sim, reage de uma forma. Se nós né? for discutir aqui mapa de isopletas, cada região tem uma velocidade de vento, tem uma ação atmosférica. Então, pessoal aí, os fabricantes de equipamento, atenção, quando você só entrega uma reação somente vertical, isso está errado. Isso a gente sabe que vai ter um esforço dinâmico imposta por uma ação atmosférica e imposta também por uma ação mecânica do equipamento. Uma movimentação mecânica do equipamento. Então, por favor, temos atenção a isso, porque quando a gente recebe isso aqui, a gente, tá errado. Alguma coisa, a gente sabe que não é assim que funciona. A gente vive isso aqui também. Então, um adendo aí para o mercado, por favor, nos ajudem. Isso mesmo. Porque quando a gente faz a parte de inspeção, né, a gente analisa a documentação. E muitas vezes a gente, né, percebe a ausência desses documentos tão importantes. E falando sobre databook, documentação, o que a Dujua entrega para o cliente? Então, normalmente o databook da Dujua é composto por memorial operacional elétrico, manual de operação e manutenção, desenho de layout completo, definitivo, o desenho de layout civil, desenhos de conjunto de cada equipamento, projetos unifilares. Eu acho que seria isso, se eu não me esqueci de algum. Lista de carga, layout de localização de periféricos, que é a localização dos sensores na planta, né? Seriam esses documentos que a Dujua entrega. Quando a gente entra no assunto de documento, tem um desses que nós, como inspetores, né, agora eu vou falar sobre, não nós, a NH, que faz a consultoria de implantação de todo o conjunto de caldeiras, né? Vou falar nós como estamos inspecionando a caldeira. A gente observa, então, os alimentadores de caldeira, que é um produto do Jua, quando os fabricantes também não fazem também, né? Porque a automação desse sistema de alimentação, ele tem que estar ligado com o set da caldeira, porque quando ela precisa de mais combustível, ela precisa gerenciar. Então, essas automações elas vão se conversar, certo? Isso mesmo. Porém, esse dispositivo está interligado com a caldeira. E é o que eu falo diretamente para os inspetores que estão aqui nos assistindo. Esses equipamentos, quando eles estão interligados com a caldeira, e caso venha acontecer algum problema com esse conjunto que está na área da caldeira, nós somos responsáveis. Quando a gente... inspeção da caldeira. A inspeção do vaso não é somente do vaso, é a inspeção do equipamento em si. Beleza? Esse é o nosso entendimento e é assim que nós observamos. Então, se esse alimentador, beleza, tem um memorial de cálculo, mas quais são os dispositivos que a gente vai ter de defesa deles? Onde que eu estou querendo chegar com essa discussão? Dentro da caldeira a gente tem fogo. E esse fogo ele pode então voltar pelas roscas, né? Ou pelo sistema de duto que está movimentando esse combustível e vai pegar fogo em tudo ali. Então,
isso nós, quanto inspetores, nós devemos observar se a caldeira tem um processo de gerenciamento de combustão, se essa combustão está configurada, ela está regulada, isso está funcionando. E se isso acontecer algum problema, quais são os sistemas de defesa que o alimentador vai fazer com que não pegue fogo no alimentador. E se tiver ali algum colaborador, a gente vai ofertar um risco para ele. Vai oferecer um risco para ele se isso não tiver muito bem defendido. O que a Dujua tem do seu alimentador? O que ela tem de diferencial para nos proteger? Porque nós, inspetores, queremos estar protegidos. E o que a Dujua está aqui para nos ofertar? Sim. A Dujua entrega o equipamento o mais confiável possível para o cliente, tanto operacionalmente como no quesito de segurança, né? Então, tanto operacionalmente quanto no quesito de segurança, né? Então, o nosso equipamento ele conta com portas de alívio de explosão, sensores PT-100 de alta temperatura, sistema de injeção de água, de nebulização para apagar qualquer princípio de incêndio. Então, é um equipamento bem seguro. E o conceito do equipamento em si evita também um outro problema que tem na caldeira, que é a questão de entrada de ar falso. Então, o conjunto ali ele abafa o sistema de alimentação para evitar essa questão de ar falso, que é um grande problema também na caldeira, né? Eu sei que tu trouxe um material para mostrar para a gente sobre isso. Sim, eu trouxe um videozinho aí. Esse é um corte de um vídeo completo que a gente tem, mostrando como que funciona um conjunto alimentador, um sistema de alimentação. Então ali dá para ver as portas de explosão, o sistema de incêndio, os sensores PT-100. Aqui, só para me entender um detalhe. Então, tu tens uma rosca que desce ali, tem uma válvula rotativa? Ou é livre? A gente tem Não, aqui é livre, né? O conjunto trabalha totalmente abafado e tem o princípio de trabalhar com outra rosca é justamente para evitar esse retrocesso de fogo. O princípio de trabalhar com outra rosca é justamente para evitar esse retrocesso de fogo. E também tem uma guilhotina de segurança ali corta-fogo. Então, se o sensor pegar e lá em cima sentir a temperatura, aquela guilhotina ali fecha automaticamente também. Entendi. Então, tu tens uma região de corte ali, né? Sim. Tu tens uma região de corte. Quantos metros cúbicos tem esse silo? Esse silo aqui, ele tem 100 metros cúbicos de estocagem. É um conjunto alimentador de 100 metros cúbicos de estocagem. Trabalha com 10 roscas. Eu contei certo, 10 roscas, né? Sim, 10 roscas e daí tem mais 5 ali. Cada 2 roscas alimenta uma, né? Poxa, isso é grande. Ele é grande, foi totalmente fabricado em inox. Tem alguns materiais especiais aí, de revestimento, solga da Migdur também, nas roscas transportadoras, um fundo em Ardox. Tem alguns segredos nesse projeto aí. Ele tem esse tipo de aplicação? Isso. Eu queria mostrar o site de vocês, porque quando a gente navegou no site de vocês, a gente encontrou esse tema do Hardox, a gente consegue observar em algumas imagens. Só não sei onde está. Me ajuda a achar aqui. Está em soluções. Soluções, sistemas de movimentação. A gente tem aqui, na verdade, aí, ó. O que me chama a atenção é esses detalhes aqui. O que é isso aqui? O que tu pode falar isso aqui que tu falou desse enxerto, né? Desse processo de overlay? O que é isso aqui? Isso é um revestimento, é um processo de industrialização que a gente faz, o que aumenta muito a vida útil de um caracol de desgaste. Então, esse é um revestimento de solda Migdur, que é aplicado tanto na face de transporte da aleta, na borda, nos triângulos e na região do tubo onde a biomassa entra em contato, para evitar a questão de desgaste, né? A gente sabe que hoje a biomassa está cada vez com a qualidade mais pior. Abrasiva, né? Sim, tem muita sílica, muita terra presente no meio da biomassa. Então, uma pergunta, depois que vocês implementaram isso no projeto de vocês, em quantos % tu vê que aumentou a vida útil de um sistema desse? Depende muito, né, da qualidade da biomassa. Mas sim, vamos pensar, na mesma aplicação que tu estás pensando, com esse conceito do Jua e sem o conceito do Jua. Aumenta umas 3 vezes a vida útil. 300%? Isso. Então é um custo-benefício interessante. Sim, não, vale muito a pena. Aqui para os inspetores, para a galera que está inspecionando as máquinas, olhando como inspeção de equipamento, então essas roscas, muitas das vezes, elas estão interligadas também com ponta de chama diabática, quando eu tenho um descontrole de combustão. Então, algumas técnicas que a gente pode observar, sim, uma ideia de inspeção é, sim, a inspeção visual disso, né? Tu consegue
ter um entendimento de como isso está acontecendo, mas nós conseguimos também implementar dentro dos nossos roteiros de inspeção, a gente, por exemplo, fazer uma medição de espessura desses pontos e entender como que está esse desgaste, fazer um follow-up, um feedback com o pessoal da Dujua, porque nós quanto inspetores, queremos ajudar o nosso cliente a operar bem essa máquina e fazer com que o nosso fornecedor ele também nos ajude a entender quais são esses desgastes, o que está acontecendo e o que a gente pode ajudar ele a ter melhoria. Além disso, de a gente usar como método de medição de espessura, a gente também, quando entender um ponto de dano, a gente pode usar de um dos outros nossos entes, como o LP, na ponta disso. Ou seja, nós, como os inspetores, conseguimos ajudar a Dujua e conseguimos sim ajudar o nosso cliente. O que tu vê dessa técnica? Tu acha que isso é válido para os inspetores implementar isso no seu dia a dia de inspeção, quando eles estiverem em campo? Sim. Eu acho a função do inspetor é uma função muito importante e que deveria ter um reconhecimento maior no mercado. Então, tanto no quesito operacional, de desgaste, como você bem citou, quanto principalmente no quesito de segurança, né? Porque a caldeira é um vaso de pressão, então é um equipamento perigoso. A gente vê muita caldeira aí no mercado que realmente precisaria de uma inspeção, sabe? Então deveria ser mais rigoroso nesse quesito e consultar mais o inspetor de NR13 aí, que é muito importante. Legal. Dentro desse assunto aí dos alimentadores, tu citou um tema ali que é a entrada de ar falso, né? Uhum. Então eu consigo entender ali que tem um quebra-vácuo, mas se tudo isso vier a falhar, a gente vai ter entrada de ar ali, né? Uhum. Então, sim, é função do inspetor olhar também se o que realmente era para funcionar, está funcionando. Senão o sistema de combustão vai ficar descontrolado. E se nós tivermos um problema de combustão descontrolado, muitas das vezes a gente pode ter um problema, exemplo, a caldeira abafou o fogo por uma questão de pressão alta ou por uma questão de baixo nível de água. E se eu tiver uma entrada de ar falso nessa região, eu tenho ainda um processo de combustão. Sim. Talvez, lógico, minimizado, mas eu tenho ainda um processo de combustão e por uma possível falta de água eu vou ter um dano instalado se eu não observar isso. Então, sim, o inspetor deve sim olhar o alimentador da caldeira. E só para finalizar, então, a Dujua, como não fornece essa parte de solução antes da caldeira, acaba não tendo muito contato com o inspetor, é isso? Sim, normalmente sobre essa questão de desgaste do equipamento, mesmo por orientação do inspetor, que aconselhou que estava na hora de trocar esse caracol, esse conjunto, quem acaba entrando em contato com a Dujua é o pessoal de manutenção que trabalha na empresa, solicitando essas peças de reposição. Mas a Dujua gostaria, às vezes, de ter um maior relacionamento com esses inspetores, trocar informação, trocar ideia. Sim, todo relacionamento, network, aí, conhecimento é válido, né? Então, com certeza. Falando desse princípio de segurança, quando a gente fala de segurança, a gente sempre se remete à segurança do ponto de vista aconteceu um sinistro, vamos falar assim. Porém, a gente também olha então para a Dujua, a gente fala também de segurança operacional, confiabilidade de equipamento. Isso. O que a Dujua nos oferece quanto a isso? Para a galera entender segurança, ok, a gente já entendeu que vocês seguem uma série de normas, NBRs, para a construção do equipamento de vocês, mas quando a gente fala de segurança operacional, qual que é o conceito do Dujua? Sim, a Dujua entrega a solução mais confiável possível para o cliente. É um equipamento robusto, de alta qualidade, e a gente sempre pensa, onde possível, trabalhar com um sistema de redundância operacional. Então, para a caldeira nunca parar, sabe? Então, vai ser necessário fazer manutenção no equipamento, a gente consegue fazer manutenção nesse equipamento sem parar a caldeira, através de um bypass, através de 2 equipamentos instalados simultâneos, onde um fica em stand-by no momento de operação. Então, sempre pensando nesse ponto, sabe? Entendi. Tem alguma função do operador em relação ao alimentador? Na solução completa que a Dujua entrega, normalmente o controle é instalado lá no supervisório da caldeira. Então, é composto com vários sensores, o equipamento. A única função mesmo do operador é monitorar lá no supervisório para ver se está tudo ocorrendo de forma normal. Entendi. Nas operações que, vamos dizer assim, a NH ajuda seus clientes a operarem bem as suas máquinas, né? Nós temos sim um checklist, porque, vamos lá, a gente tem um supervisório e ali vai monitorar todo o pátio, toda a caldeira, todo o tratamento de água, ou seja, o operador vai ficar olhando.
Mas a gente sabe que os sistemas de monitoramento, ou até mesmo o sensor, eles começam a apresentar erros, desvios e falhas. Isso pode acontecer. Lógico, tu tem sistema de redundância, isso vai funcionar. Isso vai fazer com que o equipamento não pare. Mas, aqui na NH, a gente tem um conceito de que o operador ele tem que estar ciente se isso realmente está funcionando. Então, qual que é a ideia disso? Ele fazer um checklist de campo e ele entender, por exemplo, assim. Vou dar um exemplo agora olhando lá para a Dujua. Digamos que eu tenho um sensor de nível para saber a altura que está o pátio de cavaco. Né? Essa é uma opção. Sim, Eu tenho existe essa opção. E aí o operador ele vai lá em campo, geralmente essas máquinas são operadas em dois operadores, ele vai lá em campo e ele tem um checklist de campo, a gente orienta que seja feito pelo menos uma vez por turno, ele vai lá em campo, lá no sensor do pátio, a altura do cavaco, numa posição X, está em mais ou menos 50%, no painel está 50%, ok, está em 50%, já pensou, o cara me responde, não, que parece que está vazio. Sim. Aí chega lá no pátio e está cheio. Então, qual que é a orientação? Sim, existem sistemas de automação, porém, se fosse, vamos dizer assim, operar totalmente de longe, não precisaria de operador. Com certeza. Então, a ideia é, temos os sistemas que operam sozinho, mas operadores, por favor, façam um backcheck disso. Entendam se realmente aquele sensor que era para estar em 50%, ele está em 50%. É óbvio que no olho não dá para a gente ter uma noção que realmente está. Não é uma calibração, não é um teste, mas tem como a gente ter noção. Com certeza. Então, essa é a orientação. Então, cada turno, por favor, se dividam. Um dia vai um, outro dia vai outro e façam seus backchecks, façam seu checklist. Até pegando um gancho desse ponto que tu falou, Ricardo, hoje tem um sensor muito interessante para medir nível no mercado, que é o sensor radar. Então, ele consegue acompanhar o tempo inteiro qual é o nível que está o sistema de armazenagem do silo e, dessa forma, também controlar, através do supervisor da caldeira, qual é a necessidade de biomassa que a caldeira está precisando naquele momento. Então ele controla, fica oscilando a rotação do equipamento para nunca faltar biomassa e para evitar ao máximo possível a questão de partida dos motores, sabe? Isso acaba economizando muita energia, porque o que o motor mais gasta energia é no momento do arranque, no momento da partida. Ou seja, tu consegue, por exemplo, aí também saber onde está a biomassa dentro do pátio? Sim. Ele está instalado no tripler? Não. Num silo a gente consegue instalar em vários pontos, vários sensores, né? Dependendo do tamanho de armazenagem, o sensor radar ele reconhece a biomassa que está dentro do silo. E é óptico esse negócio? É através de radar. Agora, se é óptico agora eu não sei, essa tu me pegou. Entendi. Mas ele é um sistema que está instalado dentro e eu consigo, por exemplo, saber, é para ter da capacidade total disponível de armazenamento está em 50%. Ele consegue saber se está em 10, em 20, em 30, em 50. Ele consegue fazer a medição real. Normalmente, num silo, quando tem um sistema analógico de nível, tem um nível baixo ou nível máximo, né? Uhum. Aplicando o sensor radar, eu consigo saber exatamente qual é a quantidade que tem lá dentro, sabe? Pô, interessante. Isso aí é muito interessante. Por inventário é um clique, né? Isso mesmo. Legal. E falando um pouco sobre combustível, a Dujua não atende só aqui na região onde a gente se encontra, aqui em Santa Catarina, aqui no sul, como no Brasil todo e até para fora, né? Isso mesmo. De combustível aqui na nossa região e no Brasil todo, o que você vê que tem mais hoje em dia e se vai se continuando esse combustível por muito tempo? Sim, a maioria das alimentações é através de cavaco, né? Cavaco de pinos ou de eucalipto. Então, isso generalizando assim no Brasil todo, esse é o carro-chefe. Só que vem faltando, sim, a questão de biomassa na questão de cavaco. A qualidade cada vez pior. Então, antigamente tinha uma qualidade de biomassa muito melhor. Hoje está bem complicado mesmo. Então, tem muito reaproveitamento, cavaco de reciclagem, cavaco bem ruim mesmo, sabe? Então, está sendo buscadas novas alternativas de biomassa para alimentar na caldeira. Então, um dos grandes da biomassa que vem se destacando muito no mercado é o próprio bagaço de cana. Então, vem crescendo muito a utilização desse resíduo aí como biomassa para alimentar a caldeira. Deixa eu te fazer uma pergunta cheque sobre isso. E se nós formos discutir lixo urbano? Uhum. Tu vê isso acontecendo? Sim, já tem muitas plantas de reciclagem de resíduo, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Eu vejo que está crescendo muito. É uma tendência, né? A galera começar a queimar lixo. É uma tendência. E uma biomassa que está acontecendo bastante também é o chacovaco, que é de madeira reciclada.
Então, o resto de demolição, pallet velho que o pessoal pica e está transformando em biomassa e está queimando na caldeira. Mas falando de lixo urbano, a do Jua mira esse mercado também? Não, nesse momento não. Nesse momento o nosso foco mesmo está voltado para grandes empresas. A gente atende grandes caldeiras, né? Então não tem biomassa o suficiente para alimentar esse tipo de segmento. Então isso pode ser que seja possível sim para caldeiras menores, né? Entendi. Ainda não tá no radar da do Jua, mas não tem um processo de desenvolvimento ainda. Não. Mas se alguém aí começar a queimar muito combustível de lixo e começar a virar uma tendência, né? Aí vou a gente está preparado aí para... E como no Brasil acaba às vezes mudando de combustível, muda todo o sistema também. Não dá para fazer algo padronizado, assim, até questão de altura, volume também. Essa é talvez uma dificuldade da do Jua por ir em vários clientes e cada um ser um tipo, ser de um tamanho? A gente tem a solução para qualquer tipo de biomassa, sabe? Só que não é todo equipamento que dá para aplicar numa biomassa que dá para aplicar em outra. Então tem várias particularidades que tem que levar em consideração. Tem que ter essa expertise, tem que ter uma engenharia muito forte, tem que ter essa experiência, porque hoje existe muita concorrência no mercado. Então tem muito pessoal aí que acha que consegue já desenvolver um equipamento voltado para biomassa, mas não é tão simples assim, sabe? Mas eu consigo, por exemplo, fazer um blender, vamos lá. Eucalipto e pinos, tu consegue transportar no mesmo conceito? Sim, tranquilo. Beleza. Agora vamos lá. Sobre isso, mudar muito a granulometria. Nós estamos falando aí de um chip de cavaco de pinos e depois nós estamos falando de um cavaco de lâmina. Eu consigo no mesmo blender? Consegue no mesmo equipamento, só que tem equipamentos específicos que tem que ter alguns sistemas de segurança instalados para que isso seja possível, sabe? Entendi. Tu vai ter que isso, ou seja, é uma premissa de projeto. Isso. Não adianta, eu comprei para uma coisa e depois vou mudar para pagar chicana e vou ser feliz. Não, o poder calorífico é diferente, o volume é diferente, a densidade é diferente, então tem que dimensionar o equipamento para aquilo que ele vai ser aplicado, sabe? Entendi. Mas, e se eu falar para ti é o seguinte, eu vou ter 3 combustíveis? Daí a gente dimensiona para os 3 combustíveis. Então é uma premissa de projeto. Se eu te falar no começo, se estiver lá, vamos dizer, no contrato, vai acontecer. Isso, vai acontecer, com certeza. Legal, isso é E aí interessante. eu te pergunto, a do Jua vende mais em projetos iniciais ou às vezes em substituições ou alguns reparos? Tem algumas parcerias com o fabricante? Como que vende mais? A do Jua vende mais hoje para o cliente final. É claro que a gente vende também para fabricante de caldeiras, a gente vende para EPCistas, para empresas de engenharia, mas atualmente mesmo o carro-chefe é vender para cliente final. E mesmo nesse cliente final, é no início de uma implantação de uma caldeira nova ou é numa substituição, ele mudou de combustível, como é que é? Sim, acontece os 2 segmentos, né? Mas a maioria das vendas acontece quando a empresa está desde o início. Quando a empresa participa do desenvolvimento da solução, desde o início acaba adquirindo uma amizade, uma certa confiança entre cliente e fornecedor, sabe? E isso facilita muito na venda. E também toda a questão da história da do Jua, que já está há 32 anos no mercado, já tem uma marca forte, reconhecida, isso também ajuda muito a vender, né? Os upgrades acontecem assim mais, né? Não tá funcionando, né? Isso. Daí liga para do Jua. Isso. Aí você vai lá e consegue reaproveitar? Na maioria dos casos? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, quando tem essa questão de alterar o equipamento, né? É erro de projeto, erro de conceito de projeto, então... Tem que fazer tudo do zero. Tem que mudar. Entendi. Não dá para aproveitar. Vamos lá, aproveita a base. Às vezes, né? Porque às vezes até ângulo de inclinação de equipamento é errado, então tem que mudar de local. Putz. E vamos falar sobre o futuro, então. O que a do Jua, ou o Fernando, que está aqui representando ela, pensa sobre o futuro dessa indústria, desse ramo de atuação que atua? Como é que está? A do Jua vem investindo muito nos seus colaboradores, né? Em toda a infraestrutura da empresa, se preparando para crescer. Então, cada vez mais a do Jua está voltada para esse ponto, sabe? Essa questão de estar preparada para crescer, para atender esse mercado. A gente voltou forte esse ano para apresentações de feiras novamente. Estávamos na BTCP, estávamos na Lignum Latin América. No próximo ano já vamos também para a feira da Ligna de Hannover, na Alemanha.
em busca de novas parcerias, em busca de novas tecnologias, para estar preparado para esse mercado, sabe? Atualmente, a gente fechou uma parceria com uma empresa de renome global, que é a Andritz, que todo mundo conhece, uma empresa de 170 anos. Uma parceria voltada para plantas, voltadas para pellets. Então, toda planta de pellets que for vendida dentro da América Latina, ou pela Andritz ou pela Dojua, as duas empresas vão estar juntas. Mas pellets de madeira, não pellets de ração. Pellets de ração também. Pellets de ração também? Sim. É a questão de equipamento de armazenagem e movimentação, tá? Então, independente do tipo de material que será industrializado, vender a pelletizadeira da Andritz, a alimentação vai ser da Dojua, a armazenagem vai ser da Dojua. Interessante. E falando ainda sobre essa questão de futuro, quando vocês falam que vocês vão para fora, então você está falando o seguinte: se o mercado, por exemplo, de lixo, estou dando um exemplo aqui, uma hipótese, se o mercado de lixo no Brasil realmente aconteceu o que acontece na Europa, então provavelmente vocês vão se associar a uma parceria de uma empresa de fora e vão não só desenvolver, vão sim buscar tecnologia de fora para a Dojua, para aplicar no mercado nacional. Ou seja, vocês vão sair na frente com know-how porque já está junto com alguém que já faz isso há muito tempo. Sim, os equipamentos da Dojua lá no início, lá na década de 90, já vieram de origem alemã, sabe? Então já é um equipamento que veio de fora, que foi aperfeiçoado para o mercado brasileiro, porque aqui a biomassa é bem diferente do que lá. Mas a gente sempre já tem uma marca forte, já tem um nome conceituado. Não tem por que querer desenvolver um produto aqui do zero, sabe? Isso vai demorar muito tempo para chegar lá no objetivo final. Então a gente já busca uma parceria com uma empresa de fora, que já está há muitos anos no mercado, que desenvolve um produto de qualidade. Para aquela aplicação? Para aquela aplicação e só dá seguimento. Né? Entendi o sucesso de vocês. Muito provavelmente o dia que esse negócio do lixo virar, vocês vão sair na frente aí da galera. E a Dojua está procurando feiras e se aperfeiçoando porque está vendo aí uma tendência, talvez concorrentes também indo atrás, ou maior número de caldeiras saindo, para já estar saindo na frente mesmo. A questão de feiras era algo que estava em baixa alguns anos atrás. O pessoal, na minha visão, estava enjoado já de tanta feira toda hora. E com essa questão de veio a pandemia, que pegou e parou essas feiras, agora quando voltou com força, sabe? A gente observa que voltou com força total, o movimento está muito grande, está bem interessante mesmo, consegue muito contato em feira. E uma última pergunta minha aqui, questão de como vocês vendem para fora, e até questão de pandemia ali, se houve algum impacto na Dojua, questão do dólar, até se tem alguma influência do mercado de fora, como é que é? Sim, tem. Todo o mercado tem suas particularidades, né? Então a gente tem máquina no Peru, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai. Inclusive, agora, recentemente, a gente entregou também um grande projeto para a Dominion, em Santa Rosa, na Argentina. A Dominion, que é uma empresa da Espanha, comprou através da Espanha, mas instalou a UTE ali na Argentina. Então, o mercado sempre tem uma dificuldade, né? Cada país tem um jeito diferente de trabalhar. Mas a Dojua, com esses 32 anos de história e experiência, está preparada para atender esse mercado. Chegamos ao fim, Fernando. Eu gostaria então de agradecer a Dojua pela tua participação. Agradecer ao Altair, que te liberou, então o proprietário, né? Não foi fácil trazer o Fernando aqui, ele é um profissional aí com uma agenda bem pesada. Então, te agradecer pela tua vinda, participar aí do nosso projeto. E tuas últimas palavras que tu gostaria de falar? Eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer ter participado desse podcast da NH Engenharia. E o que precisar, a gente está à disposição. Hein? Uma última coisa, como que a gente faz para te achar? Como que a galera encontra você? Tá. Pessoal, se quiser entrar em contato com a Dojua, é só entrar na aba de Fale Conosco. Mais abaixo aqui vai ter o meu contato e do Altair. Então, o Altair, que é o diretor da empresa, e eu que sou o gerente comercial. Pode entrar em contato direto com a gente aí, que a gente vai atender da melhor forma possível. Então, olha aí, ó, temos uma dica com contato direto aí via WhatsApp e trabalha 24 horas, né? É isso aí. Bom, então é isso. Nós ficamos por aqui. Continuem nos assistindo nos próximos episódios e curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos e ficamos por aqui. Até!